colocar nada no SIGA não, eu vou colocar uns exercícios aqui na lousa. A única coisa que pode ser que eu coloque no SIGA para vocês, viu? Que eu coloque aí no SIGA para vocês, sejam exercícios que se relacionam com aquilo que eu vou cobrar mais na PMI. Apesar da PMI não ser uma prova mais, né, e ainda se chamar PMI, mas é uma atividade que vale nota, vocês vão fazer lá, vai ter um tempo limitado para fazer. E o que eu vou cobrar na PMI? Aquilo que tem mais a ver com a aplicação prática de equação diferencial, que é aquela parte que a gente já teve um pouco na P1, que foi a parte dos problemas de valor inicial. Né? Que é aquele probleminha aplicado, onde você resolve a equação diferencial, né? Acha função, substitui valor, esse tipo de coisa. Tá? Então eu vou cobrar esse tipo de exercício na PMI. Aí como é um exercício que demanda um enunciado um pouco maior, aí esse eu coloco no SIGA. Esses aqui de equações eu coloco aqui na lousa, já começam hoje mesmo. Tá? Mas vamos primeiro desenvolver esse aqui. Bom, seguindo aquela dica que eu passei para vocês na outra aula, né? Como que a gente pode fazer a substituição aí? A gente vai chamar o y de u vezes x ou o x de u vezes y? Como é que vocês decidiram fazer aí essa substituição? Vocês chegaram a pensar nessa... Eu tinha dado uma dica, né? Se você substituir, por exemplo, o x, consequentemente você vai substituir o dx. Trocou o x, troca dx também. Se você substituir o y, consequentemente você vai trocar o dy. Só que, lembrando, a formulinha da parte do dy é a regra do produto, então ela fica uma expressão. Se eu trocar, se eu trocar o dy por uma expressão, eu vou ficar com parênteses vezes parênteses, vai gerar uma expressão com mais termos, né? A situação aí com mais termos. Então, eu acho que é mais interessante pensar no x para fazer a substituição. Então a gente vai falar que x é igual a uy e dx é igual a u dy mais y vezes du. Tudo bem? Com isso, a gente vai trocar tudo que é x por y na expressão. Tá? Fazendo essas substituições, então, eu vou ficar com 3 que multiplica o x ao quadrado. Então, eu vou ter o y, tudo elevado ao quadrado, vezes y, vezes o dx. Aí o dx é toda essa expressão. O dy mais y du. Aí, legal, fiz a parte esquerda, vou fazer a parte direita agora da expressão. 3x ao cubo, né? Então vai ficar 3 vezes o y elevado ao cubo, mais y ao cubo, fecha, e o dy fica dy mesmo. Então você vê que aqui não mudou tanta coisa, teve um x ali que substituiu somente. Né? Bom, aí fazendo eliminação desses parênteses todos, né? Acho que talvez esse primeiro parênteses aqui da soma, que eu vou deixar ele quietinho, ali também, eu vou só fazer o que está aqui fora. Então eu vou ficar com 3u ao quadrado, y ao quadrado vezes y, então é y ao cubo, que multiplica o dy mais y du, que é igual, aqui, eu vou ficar com 3u ao cubo, y ao cubo, mais y ao cubo, tudo dy. Né? Bom, próximo passo aí no processo é fazer a distributiva dentro do parênteses. Então, o parênteses tem uma soma, fazer essa distribuição. Então, já fazendo a distributiva e já escrevendo como fica, 3u ao quadrado, y ao cubo, vezes u dy, fica 3u ao quadrado vezes u ao cubo. Y ao cubo não tem y, então é y ao cubo, dy. Certo? 3u ao quadrado, y ao cubo, vezes y du. 3u ao quadrado, y ao cubo, vezes y da y à quarta, du. Certo? Do outro lado. Esse eu tinha dado uma parte da expressão do lado esquerdo, uma do lado direito mesmo, porque a maioria delas eu estava colocando alguma coisa mais igual a zero, né? Pode ser que ela apareça assim também, mas essa daqui já apareceu de um lado e outra do outro. 3u ao cubo, y ao cubo, dy, distribuindo dy agora, né? Mais y ao cubo, dy. Bom, com isso, o que a gente já pode fazer? Essa ficou muito simples, né? Perto de outras que a gente já fez. Apesar de ser de um grau maior, ela ficou mais fácil.
Por que ela ficou mais fácil? Eu tenho 3u ao cubo, y ao cubo, dy, e aqui 3u ao cubo, y ao cubo, dy também. Né? Então eu consigo fazer um cancelamento aí. Não tem mais. Certo? Porque está do lado oposto do sinal de igual, né? Se eu passar para o mesmo lado fica menos. Aí cancela de qualquer jeito. Beleza, eu tenho agora 2 termos só aí. É só separar as variáveis. Separar o y do u. Então, quem está intruso aí, quem está no lugar errado, é esse y a quarta que está aqui, né? Está sobrando aqui. Ele vai passar dividindo. Lá não tem nada sobrando. Então, eu vou ficar com 3u ao quadrado du, que é igual, aí do lado de lá, y ao cubo dy sobre y a quarta. Faço a simplificação aqui, e vou ficar com 3u ao quadrado du, eu já vou escrever assim, ó, a integral, que é igual a dy sobre y, também integral. Eu estou integrando dos dois lados. Deixei o 3 do lado de fora, né? Como que fica a integral de u ao quadrado du? Integral de u ao quadrado du. Integral de x ao quadrado. Como é que faz isso? É sincero? Faz tempo? Integral x ao quadrado. X ao cubo por 3. Isso. Você soma 1 ao expoente e divide pelo novo expoente. Então você vai fazer 3 vezes u ao cubo dividido por 3. Esse 3 está aí nada propositalmente, né? Ele já estava aí pensando nisso, nessa simplificação que vai acontecer. Então ficou 3u ao cubo sobre 3 do lado de y. Não podemos esquecer que tem uma constantezinha que já começa a aparecer aí, né? Cancela esse denominador 3 com o numerador 3. Fica com u ao cubo ln de y, né? Aí já é o momento da gente pegar esse u ao cubo e trocar o u por conterivado. Se x é igual ao y, podemos dizer então que u é igual a x sobre y. Passo o y dividindo. Então eu troco esse u por x sobre y, que está ao cubo. Né? Aí fazendo esse x ao cubo e y ao cubo, ln de y mais c. Aí o que a gente normalmente tem feito? A gente normalmente tem escrito a função em y. Y é igual a e escreve a expressão, né? O que vai acontecer nesse caso? Nesse caso é muito complicado isolar esse y. O y, para eu tirar o y do ln, eu tenho que fazer e elevado a. Né? Aí cancelaria o e com ln, é uma coisa que já vai acontecer, vou ficar só com y. Só que aí, consequentemente, eu vou ter e elevado a tudo isso aqui. Né? E elevado a um y. Então, ou eu fico com y dentro do ln, ou eu fico com ele no expoente do e. Não vou conseguir isolar ele. Então, nesses casos, quando a gente não consegue isolar uma das variáveis que a gente, por hábito, isola, que é o y, a gente vai e isola a outra e escreve a função inversa. A função inversa da função seria isolando a outra variável. Você tem uma função. Pensando numa função basiquinha lá. Y igual a 3x mais 2. Qual que é a função inversa a essa? A função inversa a essa seria isso. X igual a y menos 2 sobre 3. Que seria isolar o x. Passo 2 com menos 2, passo 3 dividindo tudo. Né? Isolar o x ali não é um problema. É bem tranquilo até. Você vai ficar com x ao cubo igual a y ao cubo que multiplica ln. Não podemos esquecer, gente, que o c tá na parada aí, né? Esse c tá aí. Eu não posso... Ah, professor, distribui o y ao cubo. Pode distribuir? Claro que pode. Tem o menor problema de distribuir. Só que a questão só é que vai ficar um y ao cubo vezes c. E eu estou enxergando uma possibilidade que eu tenho assim. Para isolar esse x ao cubo, o que você faria? Raiz cúbica. Raiz cúbica do lado do x torna ele um x
elevado a 1. Raiz cúbica do lado de cá fica raiz cúbica de y ao cubo, que multiplica ln de y mais c. Então existe uma vantagem de eu não ter distribuído esse y ao cubo, porque eu consigo, como ele é um produto ou uma multiplicação, eu consigo quebrar isso em duas raízes, né? Então eu vou ficar com x, que é igual a raiz cúbica de y ao cubo vezes raiz cúbica de ln de y mais c. Veja que até agora essa constante não sofreu nenhuma alteração numérica, sabe? Por isso que eu mantive ela como c desde então. Aqui vai cancelar, né? Vai ficar x é igual a y raiz cúbica de ln de y mais constante. Resposta final em termos de x. Certo?